Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar com alguns detalhes as lutas dos brasileiros. Tivemos 3 brasileiros em ação, Raulian Paiva, Rodolfo Vieira e também tivemos o Thiago Moisés. Então eu vou na ordem aqui em que elas aconteceram, né? Na primeira luta, a gente teve o Raulian Paiva sendo derrotado para o Sergei Morozov. O Raulian era zebra nas bolsas, aliás, as bolsas acertaram as 3 lutas, né? Os 2 brasileiros zebras perderam e o único favorito venceu. Então o Raulian acabou sendo derrotado ali na decisão unânime. Ele realmente perdeu a luta na decisão unânime. Não acho que os juízes erraram nesse caso, né? Nesse evento tivemos alguns resultados que eu não concordo tanto, mas essa luta realmente não foi tão difícil assim de pontuar. O Raulian foi muito bem no primeiro round, o primeiro round realmente foi dele, os 3 juízes marcaram inclusive para ele, só que o segundo e o terceiro não teve jeito, foi pro Morozov, né? O segundo round, inclusive, foi um round bem mais monótono ali, porque o Morozov foi mais estratégico, né? Ele grudou e fez aquele jogo ali de abafa, então ele acabou desgastando o Raulian que estava muito bem na trocação no primeiro round, acabou cansando muito, porque o Morozov teve quase 4 minutos de controle ali nesse segundo round, né? Conseguiu aplicar uma queda. No geral, não contando os golpes significativos, né? Mas no geral ele teve mais golpes conectados, nos significativos ficou 8-7 pro Raulian, mas por conta de quase 4 minutos de controle, o round foi pro Morozov e foi um round extremamente estratégico, porque ele garantiu o resultado e desgastou o Raulian. E aí no terceiro round, o Raulian já estava bem cansado, aí o Morozov conseguiu vencer com mais tranquilidade, né? Ele conectou 30 golpes significativos e tomou só 16, então foi ali o único round onde o Morozov conectou mais golpes, mas como eu disse, no segundo ele teve controle e ele ganhou na base do controle. Então 2 rounds a 1 realmente para o Morozov. Foi uma luta boa, Raulian foi bem, só que realmente ele não tinha muita condição no terceiro round de garantir o terceiro round para ele e o segundo na pontuação, né, que seria 2-1 para ele. Mas enfim, me enrolei todo, mas deu para entender. Na próxima luta, a gente teve o Rodolfo Vieira contra o Chris Curtis, Rodolfo Vieira voltando, e quem venceu foi o Chris Curtis por decisão unânime, e eu também concordo com essa decisão, e também não acho que foi tão difícil de pontuar, né? O Rodolfo começou bem, foi a mesma coisa do Raulian, né? Ele começou o primeiro round bem, ele venceu o primeiro round, na minha opinião, na opinião dos 3 juízes, só que o segundo e terceiro acabou não indo para ele, né? O Chris Curtis conseguiu defender muito bem as quedas durante toda a luta. Para vocês terem noção, no primeiro round o Rodolfo tentou 7 quedas, não conseguiu derrubar nenhuma, mas ainda assim ele ganhou o round, porque ele teve 1 minuto e 8 ali de controle, ele conectou mais golpes significativos. O Rodolfo sempre começa muito bem, né, as lutas, né. Aí no segundo round a gente teve já o Chris Curtis conectando mais golpes significativos, né, ele conectou 46 e tomou 41, ficou bem equilibrado ali, mas ele conseguiu ali defender as 3 tentativas de queda do Rodolfo, e o Rodolfo, o máximo que conseguiu ali foi 57 segundos de controle, mas não foi o suficiente, então o Chris Curtis acabou levando, porque ele golpeava com contundência, golpes limpos, usou muitos golpes no corpo, inclusive, e tal. E aí a gente vai pro terceiro round, e aí o Rodolfo já começa a ficar mais desgastado, perde a precisão dos golpes, né? O percentual ali, ele perdeu mais de 15% ali do controle que ele tinha, do controle não, da precisão dos golpes que ele tinha. O Chris Curtis conseguiu conectar 46 golpes, tomou só 26, então ali a estatística já mostra que começou a desandar um pouco pro Rodolfo, e a estatística é só um dos fatores, né? Olhando a própria luta, a gente viu que o Rodolfo realmente se desgastou ali, não estava mais conseguindo acompanhar, né? Então, segundo e terceiro round, o Chris Curtis conectou mais, golpes limpos e etc. Então não deu mesmo a pontuação. E é aquela coisa, né? O Rodolfo é um cara do jiu-jitsu, é realmente muito bom, só que a defesa de quedas do Chris Curtis estava sensacional. Meu, foram 7 quedas tentadas no primeiro, o Chris Curtis defendeu todas. No segundo round foram 3 quedas tentadas, ele defendeu todas. E no terceiro round foram 10 quedas tentadas e o Chris Curtis defendeu todas. Então, realmente faz muita diferença, né? O jogo do Rodolfo é principalmente o jiu-jitsu. E aí ele não consegue colocar para baixo, então realmente fica difícil. E aquela coisa, né? Todo mundo que enfrenta o Rodolfo Vieira sabe o quão bom ele é na luta agarrada, então vai tentar defender, vai treinar isso, etc. Então, Chris Curtis foi muito bem, mérito total dele de defender tão bem as quedas, mas eu também acho que o Rodolfo não foi tão bem nas quedas, né? Eu, entendo que ele é muito bom no jiu-jitsu, concordo, é um dos melhores que a gente tem no MMA mundial, só que
as quedas que ele tentou aplicar ali realmente não foram tão eficientes. Como eu disse, tem mérito do Chris Curtis? Tem, mas o Rodolfo, na minha opinião, não foi tão bem. Não sei se foi o cansaço também, se tinha algum outro problema ali, não sei, mas eu acho que ele precisa melhorar a forma como ele aplica as quedas, né? Isso acontecia muito com a Mackenzie Dern, né? Quando a gente falava bastante da Mackenzie, era mais ou menos a mesma coisa, né? Uma boa luta agarrada e tal, mas tinha um pouco de dificuldade de colocar para baixo. Então, eu acho que o Rodolfo é isso, ele precisa, sabendo que todo mundo vai sempre tentar evitar a luta no chão, ele precisa melhorar o jogo dele o wrestling, né? O wrestling, o judô, enfim, as projeções dele, as quedas, ele precisa dar um jeito. E vamos para a terceira e última luta de brasileiro, que a gente teve o Thiago Moisés vencendo, aí sim, né? Tendo uma vitória para o Brasil, inclusive ele ganhou bônus de performance, e o Thiago Moisés, ao contrário dos outros dois brasileiros que foram derrotados, ele venceu com muita tranquilidade, ele venceu ali logo no primeiro round, era uma luta dura, mesmo assim ele venceu, nem teve golpe conectado direito, né? O Thiago Moisés conectou 3 e tomou 2. Então, assim, foi pouquíssima coisa, porque ele conseguiu vencer ali com 3 minutos de luta, ele conseguiu aplicar uma queda, controlou por 2 minutos e 34 segundos ali e conseguiu encaixar a finalização, né? Conseguiu ali o estrangulamento, ficou um tempo tentando, né? Poderia ter sido ainda mais rápido, mas o Christos Giagos estava se defendendo. O Thiago Moisés ficou trocando braço, bate para abrir espaço e tal. Quando um braço passou, ele não conseguiu encaixar da forma ortodoxa, né? Da forma normal ali, mas ele, com um braço dando pressão, ele usou a outra mão, botou meio que ali no cotovelo, no antebraço, né? Para dar a pressão e conseguiu. Assim como tem cara que estrangula com um braço só apoiando no ombro e usando o queixo para fazer força. Enfim, o que interessa é estrangular e ele conseguiu ali, né? Não foi necessariamente aquela mão atrás da cabeça ou mão com mão, é isso que eu tô querendo dizer. Ele conseguiu ali, do jeito que deu, estrangular. Foi muito eficiente, porque o Christos Giagos bateu ali na hora. Então, é isso que interessa. Então, assim, tivemos um brasileiro vencendo e vencendo muito bem, com bônus de performance, e tivemos o Rodolfo e o Raulian, infelizmente, sendo derrotados. Mas é isso. Esses foram os resultados. As 3 lutas foram boas, né? Não tivemos nenhuma das lutas que foi ruim. Aliás, até a performance dos brasileiros que foram derrotados, como eu disse, um ponto ou outro ali, né? O Raulian, na minha opinião, foi mais o cansaço que fez diferença. O Rodolfo, realmente, a dificuldade de colocar para baixo, mas não acho que nenhum deles, dos 3 aí, no caso, né, merece críticas aqui, falar, porra, o cara não apareceu para lutar, o cara foi muito mal. Não, é realmente mais mérito nas 2 derrotas dos brasileiros, né? Foi mais mérito dos adversários em si do que problema da performance deles, né? O Chris Curtis, principalmente, defendeu queda de tudo que era jeito. E quando às vezes fazia o sprawl, que o Rodolfo ia tentar segurar ele girava, tirava o quadril certinho, tentava ir meio que para as costas para levantar. Ele fugia de tudo que era jeito, tava muito arisco, realmente foi muito bem. Mas enfim, é isso. Uma vitória, 2 derrotas para o Brasil nesse evento. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre as lutas ou sobre uma só. Comenta o que você quiser. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!